Alô? Alô? Alô, presidente Lula? Alô? Aqui quem tá falando é Felipe Tiru. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. E como tá o senhor? Tô bem. Que bom. Eu vi seu telefone caiu na rede, aí resolvi dar uma ligada. Espero que o senhor não se importe. Faz parte. Que ótimo que pensa assim. É que eu tenho um canal no YouTube e o senhor é vascaíno, né? Lógico, porra. Então, é que eu tenho um canal no YouTube, o Sobre Vasco, É. e toda terça-feira a gente faz uma análise da semana do Vasco de uma forma bem humorada. Aí queria saber se você pode dar uma olhada, prestigiar o canal. Tá? Essa semana, por exemplo, a gente volta a falar do Nenê na seleção. Eu não sei o que o senhor pensa. Tudo pode acontecer. Sei. Nós vamos falar também sobre o jogo de sábado contra o Boa Vista, sobre o comportamento do time em campo. É a mesma coisa, a mesma coisa. Mas melhorou um pouco ali o entrosamento, né? É isso, é isso. É isso. Enfim, se puder ajudar assistindo, dando aquele like, assinando o canal, divulgando, porque o canal é pequeno, né? A gente não tem aí crescido muito, o Vasco na segunda também não ajuda. Mas o teu bom humor e a tua competência superam. Obrigado. Tava precisando de umas palavras de motivação mesmo. Agora deixa eu lá começar então o Sobre Vasco. Festa bonita no Espírito Santo para receber o Vascão, estádio lotado, gramado muito bom. Faz a gente se perguntar por que o Vasco não joga mais lá, não é mesmo? Eu acho muito que o Vasco tinha que fazer um planejamento para jogar por todo o Brasil e talvez esses jogos do estadual, que são menos importantes e menos atraentes para o torcedor carioca, seriam mesmo ideais para isso. Eu sei que um projeto desses fica ainda mais complicado com um novo plano de sócios dando entrada gratuita para os jogos. Afinal, se o cara vai pagar 100 pilas por mês por esse benefício, ele vai querer jogos no Rio para poder desfrutá-lo, né? Mas ainda assim, seria muito bom se o Vasco fizesse um planejamento para, uma vez por ano pelo menos, visitar algumas cidades dessas. Jogar no Espírito Santo, em Brasília, Santa Catarina, em alguns estados do Nordeste, onde a gente sabe que a torcida do Vasco é muito forte. Falando do jogo em si, o mais importante, mais uma vez, foram os 3 pontos, né? O meu planejamento é o seguinte: a gente tem que vencer todos os pequenos e tem que pelo menos empatar nos clássicos. Assim, a gente com certeza termina nas primeiras posições e vai com vantagem para as semifinais. E até agora estamos indo bem. 100% contra os pequenos, sendo que já batemos o melhor deles, o Boa Vista, por mais que tenha sido um Boa Vista desfalcado. Olha que curioso, a CBF proibiu aquela prática tradicional de um clube emprestar o jogador para o outro com a cláusula do jogador não poder enfrentar o clube que ainda tem o seu próprio passe, né? Então eu esperava que fôssemos ver Leandrão e Guilherme Costa, jogadores emprestados do Vasco e que vêm sendo os destaques do time de Saquarema no jogo. Principalmente o Guilherme, que parece um bom jogador, teve poucas chances do Vasco e que eu queria ver se está jogando bola para ser reintegrado ao elenco vascaíno no segundo semestre, como muitos defendem. Só que, olha só a coincidência, os dois se machucaram justamente nas vésperas do jogo contra o Vasco. Que coisa, né? Mas fiquem tranquilos, porque mesmo sem ser médico, algo me diz que eles já estarão de volta em condições para os próximos jogos. No mais, a partida confirmou minhas últimas impressões. O time vai bem taticamente, cada vez melhor eu diria, mas peca no talento. A boa fase do time vem muito daí, dessa entrega, desse compromisso tático da equipe. Acho que é muito por causa disso que o volume de jogo do Vasco cai tanto depois que a gente faz um gol. O time meio que tira o pé e afrouxa a marcação mesmo, porque isso exige demais fisicamente deles. Aliás, parabéns para o preparador físico, porque o time está bem melhor esse ano do que ano passado. Mas eu fico um pouco assim, apesar da boa fase incontestável do Vasco, ainda invicto na temporada. Acho que falta uma partida em que a gente atropele, goleie, meta uns 4-0 fácil, para passar aquela certeza que o time tá na ponta dos cascos, sabe? O que falta para isso? Falta o Vasco transformar esse domínio de posse de bola em chances reais de gol. E aí, durante a partida, eu vi algo que pode ajudar nesse sentido.
No meio do segundo tempo, o Jorginho resolveu tirar o pouco produtivo Jorge Henrique para pôr o jovem Caio Monteiro. Como o Jorge Henrique tem aquela coisa de ser o atacante que ajuda na marcação, ele também tirou o Júlio dos Santos para reforçar a marcação no meio campo com o Diguinho. E eu acho que o time melhorou, hein? O Caio entrou com vontade, correndo por todo lado e dando muito mais volume para o ataque vascaíno. Até o Thales, que vinha meio apagado, começou a aparecer mais. Porque centroavante não tem jeito. Se o ataque em volta não estiver ajudando, ele não aparece. E o Diguinho, que entrou para reforçar mais a defesa, por ser mais veloz que o Júlio, apareceu tanto ou até melhor que o paraguaio no ataque. Domingo que vem temos o primeiro clássico e o primeiro teste mais difícil dessa Taça Guanabara. E eu gostaria muito se visse o Vasco entrando já com essa formação em campo. Mas a gente sabe que é difícil. O Diguinho pode até roubar a vaga do Júlio dos Santos, mas é difícil, bem pouco provável, que o Caio comece já de titular e barre o Jorge Henrique. Mas do jeito que ele vem entrando bem, acho bem provável que ele entre ao longo da partida. E aí vamos ver como ele vai se sair. Porque eu disse que meu planejamento para essa fase é vitória contra os pequenos e empate nos clássicos, né? Mas como nos dois clássicos que já tiveram, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, foram empates, seria bonito ver o Vasco vencendo para ver a gente se solidificando de vez nessa liderança. E vamos abrir nossa caixa postal sobre Vasco para falar do nosso craque, Nenê. Matheus Vieira pergunta: Felipe, você acha que o Nenê tem condições de ir para a seleção ou ele só serve para clube? E Marcelo Ladeia dos Santos emenda: idade não é desculpa para a seleção. O atleta tem, por exemplo, 36 anos, joga 60 jogos em alto nível e não tem condições para jogar na seleção que tem poucos jogos? Detalhe, em uma Copa do Mundo o atleta entra com mais vontade e disposição. Só no Brasil o atleta experiente não pode ir para a seleção. Por que será? Conforme o atleta vai ficando mais velho, vai perdendo força física, ficando mais sujeito a contusões. Então, principalmente com a Copa do Mundo ainda tão longe, é natural os treinadores procurarem opções mais jovens. É claro que pode haver exceções, a história da Copa está repleta delas. E há também as injustiças. Mauro Galvão, em 98, por exemplo, mesmo com 37 anos, jogava o fino da bola e deveria ter sido convocado. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. E por isso eu acho que o Nenê não vai nem ser a primeira nem a segunda opção do Dunga na hora das convocações, não. Pode até acontecer eventualmente num jogo das eliminatórias, num amistoso, mas ele fazendo parte do grupo da seleção mesmo, acho difícil. Mas vem cá, me respondam uma coisa. Por que vocês querem tanto o Nenê na seleção, hein? Vai desfalcar nosso time em vários jogos e o time sem o Nenê cai de nível pra caramba. Pode se machucar na seleção, porque quanto mais o atleta joga, maiores as chances disso. E pode despertar o interesse de outros clubes, né? E tudo que a gente não precisa agora é de um clube chinês ou árabe vindo tirar o nosso craque daqui. Então, se o Nenê vier a ser convocado, ótimo. Vai ser um prêmio para ele e eu vou ficar feliz. Mas torcer, fazer campanha para isso acontecer, isso eu não vou fazer não. Primeiro eu penso no Vascão. Então é isso, pessoal. Quem curtiu o programa, dá like, assina o canal e compartilha o vídeo, porque isso ajuda o programa a chegar para cada vez mais vascaínos. E se você quer deixar a sua opinião sobre o Vasco, grava um vídeo e manda para sobrevasco@gmail.com, que no próximo programa a gente vê se dá para mostrar aqui, beleza? Então terça-feira que vem, às 11h30 da manhã, a gente volta, falando mais do nosso querido Vascão. Até lá, saudações vascaínas, mais líder do que nunca.